Olá, vamos estudar os pronomes relativos? Vamos ver agora o conceito de pronomes relativos. São aqueles que substituem palavras já citadas numa oração, estabelecendo uma relação entre as duas orações. E o que são orações? São frases constituídas por verbos, e nós agora iremos ver o exemplo de uma oração. Nós temos no exemplo, não conhecemos o aluno saiu. Nós temos nessa frase duas orações, porque contém verbo na primeira oração, o verbo conhecemos. Na segunda oração, temos o verbo saiu. Porém, o pronome relativo aí é o que, porque ele está estabelecendo uma relação entre essas duas orações. Por isso que ficou, não conhecemos o aluno que saiu. Os pronomes relativos são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Esses pronomes são pronomes variáveis. Por que são chamados de variáveis? Porque eles vão variar em número, no singular e plural, e vão variar em gênero, que é masculino e feminino. Agora nós iremos ver os pronomes relativos invariáveis, porque eles não mudam, eles não flexionam. São onde, quem, que, como e quando. E agora também nós vamos estudar nesse vídeo também sobre os pronomes interrogativos. E agora nós vamos ver o conceito, o que quer dizer pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são palavras usadas para fazer perguntas diretas e perguntas indiretas. Nas perguntas diretas, os pronomes interrogativos vêm no início da frase e com ponto de interrogação no final. Vamos ver agora em um exemplo. Quem falou comigo? Quem é o pronome interrogativo? Quem? Por quê? Porque ela veio no início da frase e com ponto de interrogação. Vamos agora para as perguntas indiretas. Os pronomes interrogativos podem vir no início ou no meio da frase sem o ponto de interrogação. E nós veremos agora em um exemplo de perguntas indiretas. Quero saber quem falou comigo. Quem é o pronome interrogativo? Quem? Essa pergunta aí é uma pergunta o quê? Indireta. Por quê? Porque o pronome não veio no início da frase. Ela veio no meio da frase. Nós iremos agora saber quais são os principais pronomes interrogativos. Nós vamos ter os pronomes interrogativos variáveis, que vai ser aqueles que vai concordar em número e em gênero, que é o qual, os quais, a qual, as quais, quanto, quantos, quanta e quantas. E vamos ver também os invariáveis, que vai ser aqueles que não vai ter, não vai ser utilizado flexionado. É quem e que. E temos também que prestar atenção que os pronomes interrogativos eles vão estar ligados aos pronomes indefinidos. Vocês vão perceber que os pronomes são os mesmos dos pronomes interrogativos. Porém, os pronomes interrogativos eles esclarecem a resposta do que foi perguntado. E sempre os pronomes interrogativos vai ser
que, quem, qual e quanto. Então, gente, prestem atenção. Qualquer dúvida, voltem ao vídeo para que esclareça as dúvidas de vocês. Hoje nós estudamos os pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Qualquer dúvida, volta lá para relembrar quais são os pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Vamos aqui ao quadro. Sigla e abreviatura. O que é abreviatura? Abreviatura é a representação gráfica, ou seja, por escrito, abreviada, reduzida, certo? Representação gráfica reduzida de apenas uma palavra, uma expressão. Correto? Já sigla é a abreviatura formada por letras ou sílabas iniciais de duas ou mais palavras. Percebeu a diferença, internauta? Não? Pois agora vai ficar mais claro. Quando eu estiver tratando de abreviatura, eu estou me referindo apenas a uma palavra, a uma expressão. Correto? E quando eu estou me referindo a sigla, eu estou me referindo a, no mínimo, duas palavras ou mais. Viu aí a diferença? Abreviatura, apenas uma palavra. E sigla, no mínimo, duas ou mais palavras. Só isso. Grave isso aí. Pronto, acabou-se o problema. Sigla é uma coisa, abreviatura é outra coisa. Vamos aos exemplos. Ó, eu digo assim, CEP, tudo maiúsculo, tá? Tudo maiúsculo. CEP. Ora, CEP é uma expressão reduzida, não é isso? E como é que eu fiz isso, essa redução? Eu peguei as letras iniciais de 3 palavras. Vamos aqui. CEP significa o quê? C de código, o E de endereçamento e o P postal. Então CEP é código de endereçamento postal. 3 palavras. Se são 3 palavras e eu reduzir aqui, então CEP é uma sigla e não abreviatura. Porque abreviatura é apenas uma palavra. Entendeu a diferença? Vamos aqui. Eu tenho PIB, tudo maiúsculo. PIB. Ora, PIB é uma expressão reduzida. É sigla ou é abreviatura? É sigla. Por quê? Porque aqui refere-se a 3 palavras. O P de produto, o I interno e o B bruto. PIB significa o quê? Produto interno bruto. 3 palavras. Ora, se eu reduzir essas 3 palavras, então aqui PIB é sigla e não abreviatura. Viu aí como é fácil? Eu tenho aqui, amigo internauta, INSS. INSS. INSS é uma sigla e não uma abreviatura. E é sigla por quê? Porque é uma redução de, aqui no caso, 4 palavras. I, Instituto. N, Nacional. S, Seguridade. S, Social. INSS significa Instituto Nacional de Seguridade Social. Ou seja, 4 palavras reduzidas aqui pelas letras iniciais. Logo, INSS é uma sigla e não uma abreviatura. Entendeu? Eu tenho aqui IBGE. Pronto, outra. IBGE. Tudo maiúsculo. IBGE é uma sigla e não uma abreviatura. E é sigla por quê? Porque aqui estão 4 letras iniciais de 4 palavras. Ora, o I, Instituto, o B, Brasileiro, G, Geografia e o E de Estatística. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Viu aí? 4 palavras. Se são 4 palavras, ora, eu tenho então uma sigla e não
uma abreviatura. Porque a abreviatura, aqui, só há uma palavra. A diferença é essa. Eu tenho o Detran, ó, Detran. Detran, meu amigo internauta, eu coloquei aqui, ó, o D maiúsculo e o resto minúsculo. Já aqui, ó, tudo maiúsculo, ó. Porque existem regras para as siglas maiúsculas ou minúsculas, certo? Existem regras. Isso aí falei em outro vídeo, Muito bem, então Detran, letra inicial maiúscula apenas, o resto é minúsculo. Muito bem. Ora, Detran é uma sigla ou é uma abreviatura? É uma sigla. É uma sigla. E por que é sigla? Porque aqui eu tenho duas palavras. E para formar uma sigla, eu preciso de, no mínimo, duas palavras. Abreviatura, apenas uma palavra. Essa é a diferença. Então aqui eu tenho, e veja, Detran. Ora, aqui eu tenho as sílabas iniciais de duas palavras. Vamos aqui. DE, sílaba inicial de departamento, não é isso? Tran, T-R-A-N, Tran, sílaba inicial de trânsito. Então, Detran significa Departamento de Trânsito. Viu aí? Então, as sílabas iniciais dessas duas palavras estão aqui. Detran. Logo, Detran é uma sigla e não uma abreviatura. Entendeu, internauta? Enem. A mesma coisa, ó. Letra, a sílaba, ó, a vogal inicial aqui, maiúscula, tá? Enem, ó. E o resto minúsculo, ó. Depois eu explico em outro vídeo, né? O uso da letra maiúscula e minúscula nas siglas. Muito bem. Enem, só a primeira vogal aqui é maiúscula, tá? O resto é minúsculo. Enem. Muito bem. Enem é uma sigla ou é uma abreviatura? É uma sigla. Por que é uma sigla? Porque aqui, ó, aqui, no caso, Enem, estão aqui as quatro primeiras letras de quatro palavras. Eu tenho quatro palavras aqui. É por isso que é uma sigla. Não é isso? Então eu tenho, ó, o E de exame, o N nacional, o E de ensino, não é isso? E o M médio. Então vamos lá. Enem significa Exame Nacional de Ensino Médio. Ou seja, quatro palavras, ó, 1, 2, 3, 4. Exame Nacional de Ensino Médio. Quatro palavras. Se eu tenho quatro palavras, logo eu tenho uma sigla. Então, Enem é uma sigla e não uma abreviatura. Entendeu, internauta? Como é simples? Agora, abreviatura. Vamos lá. Ora, como eu já disse, abreviatura se refere apenas a uma palavra, a uma expressão. Por exemplo, você. Pronto. É uma expressão, não é uma palavra? Você. Muito bem. Você. Qual é a abreviatura de você? Apenas um Vzinho minúsculo e um ponto, ó. Você, pronto. Isso aí é abreviatura e não sigla. Entendeu? Olha a diferença. Página, pronto. Uma palavra, não é isso? Página. Qual é a abreviatura de página e não sigla? Qual é a abreviatura? É isso aqui, ó. Minúsculo, tudo minúsculo. Não é isso? Ó. Com acentozinho, uma página, ou então P. E o pontinho, ó. Pronto. PAG é a abreviatura de página e não a sigla. Porque a abreviatura exige apenas uma palavra. Viu aí a diferença? E sigla, no mínimo duas. Muito bem, aqui está, página. Viu como é fácil? A própria palavra abreviatura, como se abrevia? Aí eu faço isso aqui, ó, minúsculo, ó. Ó. Pronto. ABREV. Abreviatura aqui, ó, de abreviatura. Olha como é simples. A palavra companhia em relação a uma empresa, como é a abreviatura e não sigla? Por que abreviatura? Porque companhia é apenas uma palavra. Companhia. E qual é a abreviatura dela? É isso aqui, ó. Você coloca um C minúsculo, sempre minúsculo, um pontinho, ó, né? Ou então aqui o I e o A, ó. Pronto. Companhia. Ou então você faz assim, ó. Companhia.
e o pontinho, ó. Pronto. Olha aqui. Isto aqui é a abreviatura de companhia e não a sigla. Porque aqui, companhia é apenas uma palavra. E a sigla exige, no mínimo, 2 palavras. 2 ou mais. Eis aí, bem fácil, não é? A diferença, olha aí, como é simples. Sigla é uma coisa, abreviatura é outra coisa, tá?